a partir de agora, com o nosso querido amigo Dr. Herberto Edson Maia, neste sábado, dia 10 de janeiro, né? Então vamos dar bom dia ao nosso amigo. Bom dia, Dr. Maia. Bom dia, Beatriz. Como estás? Estou aqui, né? Meio me desmanchando de calor, mas tendo que aguentar, né? Não tem o que fazer. Uma aguinha com gelo? Pois é, Dr. Maia, olha que eu sou uma pessoa que tomo água, mas eu tô com medo de morrer afogada, sabe? Porque eu tô tomando água demais. Eu li esses dias que diz que tomar água demais também pode dar um problema no cérebro, né? Deixar o cérebro aquático. Isso. Morreu do que afogada num copo d'água. E aí 2026, doutor Maia, nos conta aí como é que o senhor está vendo esse ano, que começou com tudo, né? Eu acho que faz parte da nossa vida, né? Do nosso tempo. Essas coisas, vamos dizer assim, estranhas, interessantes e que provocam curiosidade da gente procurar entender, né? Eu estava vendo tu falar da criança ali, né? Os porquês. Uhum. Aí eu me lembrei do meu tempo de guri que eu ganhei o Tesouro da Juventude e tinha o livro dos porquês. Aí eu chamava, porque eu tinha, eu acho que 8 ou 9 anos, recém comecei a ler. Aí a minha mãe dizia que eu chamava o livro dos porques. Dos porques. Que realmente é o que a gente, vamos dizer, dentro da linha do conhecimento deve fazer, quer dizer, o porquê é sempre uma forma de lidar com a dúvida e deveremos sempre estar com a dúvida ativada, porque a certeza imediatamente deixou de ser algo que, vamos dizer assim, que é estável, porque quando eu gero a certeza, eu cristalizo numa certeza que já não é mais certeza. Então eu tenho que estar sempre aberto a por quê? Por que que eu tenho essa certeza? Por que que eu acho que isso é assim? Baseado em quê? No que eu tenho de informação, do que eu ouvi, do que eu leio, do que eu isso. Sim, mas a tendência é buscar certezas, porque a certeza é que nem fé. Me dá uma sensação boa. Eu acredito em Deus, eu rezo, eu acho que tem uma entidade lá que vai me auxiliar, e aí eu vou começando a ficar meio passivo e deixo de ter a incerteza que gera novas certezas e me ajuda a enfrentar o mundo mutante. Mas a maioria de nós gosta de ter certezas. Então a minha crítica, a minha visão do mundo, ela é cheia de certezas. E quando alguém diz, não, mas não é bem assim, não, mas esse cara está errado, ele está ouvindo mal, ele não teve a informação certa. Então a polêmica é a chave do conhecimento. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque eu tenho que ter uma opinião. Tu não vai me dizer o que tu pensa. Tu é um cara que não tem certeza, tu é o quê? Do meio? Tu é estranho, mas... Não, eu sou um cara que busco certezas que estão mudando o tempo todo, porque é exatamente assim que o mundo funciona. Como é que diz aquela pessoa ligada na IA? Destruição, construção. A IA veio para destruir e construir. O que tu pensa que é estável, daqui a pouco deixa de ser, mas logo surge algo novo, mais interessante. Então, nesse ponto, eu acho que a gente devia viver sempre dentro de uma certa incerteza, abrindo campo para entender as certezas que nos atingem o tempo todo. Uhum. Já falei demais já. Nada, a gente vai tentando, porque é como se a gente tivesse com milhares de pedrinhas de um quebra-cabeça jogado no chão da sala, assim, né? Claro. Em algum momento a gente não sabe nem por onde começar. Daí às vezes tu começa, o quadro tá ficando mais ou menos e tu vê que tu errou uma coisa básica ali, tem que começar tudo de novo. Então, e até porque as lideranças, elas não passam um pouco disso que a gente busca, né? Credibilidade. Mas é que a credibilidade, como tu diz sempre, é um ideal, uma utopia.
credibilidade ou é sempre uma certeza ético-moral, que a ética e a moral é um código de existência para que a pessoa se relacione razoavelmente bem. Mas na nossa formação básica, nós somos seres, antes dessa estrutura de código ético-moral, o que nós somos? Narcisistas, agressivos, violentos e ciumentos, odiosos, dominadores. Quer dizer, olha uma criança pequena, antes do código chamado superego se estruturar como código de relacionamento. Tudo isso vai para o inconsciente. Eu desapareço porque o código moral diz: tu tem que agir bem, tu tem que ser querido, tu tem que entender o outro, tem que ter empatia, tu tem que isso, tem que aquilo. Mas aí parece assim que a gente perdeu aquela zona inconsciente onde nós somos narcisistas, agressivos, violentos, sanguinários, em tudo que é tipo de afeto negativo, vamos dizer assim, uma espécie de inferno interno. Ele está altamente bloqueado. Mas, quando tu ganha poder, quando tu fica com condições maiores, quando tu tem capacidades de saber que o código moral pode ser manipulado por ti, e o poder, o dinheiro hoje no nosso mundo, nos traz esse poder, ativa essas zonas profundas aonde, por que eu não posso? O que me impede? Quem é melhor que eu? Mas vem cá, tchê, que eu sou tal, eu sou o cara. Tu não está entendendo? Quer dizer, é o princípio mais comum e básico. Então, o que acontece dentro de uma família ou de uma dominação de um marido em relação à mulher, da família ou do pai rígido com os filhos e tudo mais, acontece socialmente em expansão. Daqui a pouco um chefe de Estado, com todo o poder que tem, ele diz: bom, se vocês são assim, eu também sou. E aí a gente passa para um nível mais social e amplo. Nós temos a maneira de lidar com o poder. Quem é que pode? Eu que mando, né? Sim. Eu sou teu chefe. Não, essa lógica, eu acho que até mesmo a criança mais mal acabada, ela entende, né? É a lógica do mais forte, né? Ela assim que se comunica, a criança pequena desafia o tempo todo a mãe porque, como tu disse, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem uns que são chamados transtornos opositor. O pai chega e diz assim: vem cá, tu faz isso que eu quero. Por quê? Tu vai fazer porque eu te mando. Então, tá, eu não faço. Não, olha, eu vou dar em ti. Tá, dá então, tá aqui a minha cara. Agora o senhor me fez aqui, mexeu aqui numa coisa. Esse tipo de criança, que é essa criança opositora, ela é fascinante de ficar observando, né? Mas, a criança opositora, ela é um bichinho da goiaba, ela não tem medo de nada, ela não tem noção nenhuma de perigo, e ela simplesmente acha que não, e tem uma arrogância fora do comum. E isso é uma síndrome, né? A criança que tem isso... Na criança é uma síndrome porque é um pequeno, mas se tu dá poder para alguém assim depois, vamos dizer que ele passe tudo isso, se resolva, mas continua poderoso porque sabe do poder que tem. Então, daqui a pouco eu consigo manipular uma série de posições de poder. Quando eu estou lá, eu sou o exemplo de um ditador, de um cara que não quer perder o poder, que quer ficar para sempre, que vai fazer tudo que puder para manter o poder, e com a certeza de angariar apoios de toda forma. Então a gente entende o que é um poderoso, um capaz de manipular. E a ética e moral, que antes era uma coisa assim: ai, que coisa linda, todo mundo simpático, todo mundo dando bem, que coisa assim. Isso é vitrine. O meu jeito de agir é subterrâneo. Por isso que a gente diz que sempre tem um governo e a gente fica sabendo o que é para saber, baseado, vamos dizer, na possibilidade de uma imprensa, vamos dizer assim, o mais livre possível. Mas o que se faz sempre que há um problema maior?
acaba-se com a imprensa ou com a informação do Claro. momento e lá, porque se eu quero manter o poder, eu não posso ter informação correta ou certa, eu tenho que manipular. Então, isso é a característica humana básica de quem está em qualquer situação de poder. Agora, às vezes, doutor Maio, o que eu vou dizer aqui é um pouco, como é que eu vou dizer, meio sem noção, tá? É um pouco, talvez não é nem meio sem noção, é sem noção mesmo. Mas é um pensamento que passa aqui numa cabeça desocupada, ok? Uma cabeça, como é? Mente desocupada é uma coisa grave, né? Mas eu gosto também, desocupado, de ter perspectivas novas. Pois é, então aqui, ó, uma mente desocupada. O mundo, de um modo geral, dentro desse conceito de evolução de costumes, de conceituação um pouco mais flexível, para conseguir entender melhor esse verdadeiro continente que é o ser humano, né? Então, nós fomos abrindo, assim, as possibilidades. A gente abriu a cartela de cores. Hoje nós temos um verde, tu pode encontrar até 400 tipos de verdes diferentes, né? Isso estou falando em cores. Em termos de comida, de alimentação, hoje nós temos uma variável infinita de possibilidades e tal, certo? Quer dizer, nós fomos num crescendo, e isso foi acontecendo também de um certo modo nas relações internacionais. As relações foram ficando cada vez mais sensíveis, as conversas eram muito mais cabeça, quem conversavam eram pessoas capacitadas, pessoas bem com muito estudo, muito conhecimento, muita reflexão. O que eu estou dizendo é que a gente estava indo assim, sabe, navegando em mares maravilhosos e a sociedade estava evoluindo, as coisas estavam... Aí a coisa foi evoluindo tanto que acabou surgindo um negócio chamado politicamente correto. O politicamente correto, ele veio de uma maneira extremamente agressiva, cortando, na minha concepção, eu cheguei a dizer isso para um senador na época em que essas coisas começaram a acontecer, eles vieram cortando a espontaneidade ampla e geral e restrita das nações. As pessoas, de repente, não podiam mais fazer uma brincadeira disso, de repente não podiam mais expressar tal coisa, de repente, sabe, o politicamente correto veio assim como se fosse um freio de arrumação na hora errada. Meio assim, tu tá descendo uma ladeira 200 km por hora e vem alguém com um freio de arrumação. Vai dar merda, né? Não precisa ser um grande motorista para saber que não vai dar certo. Porque está na hora errada. Um freio de arrumação onde quem não atendesse aquela nova forma de vivência seria uma pessoa que estaria totalmente errada, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que era rispidamente tratada pelos outros. Eu estou colocando tudo bem radicalmente, tá? Então, assim, esse freio de arrumação na hora errada parece que fez ressurgir dentro de cada um uma espécie de antagonismo contra essas coisas boas que estavam acontecendo. Tem muito cuidado com o viado, tem muito cuidado com essa velharada, tem muito cuidado com... agora tu não pode dizer mais nada, tu não pode pensar mais nada, porque tudo é politicamente correto. Quer dizer, parece que aquilo que era uma coisa boa acabou despertando um monstro que estava começando a adormecer dentro de uma sociedade que sempre foi, desde o início, violenta. Porque não existe nenhuma parte da nossa civilização e de outras civilizações onde a gente não vai ver que a essência da civilização era a violência. Sempre foi. O ser humano sempre foi violento. E de repente botaram aquele freio de arrumação, e esse freio de arrumação, ele acordou um monstro que estava dormindo, ou que estava quase dormindo. E aí tu vê pessoas que são pessoas legais, pessoas boas, pessoas maravilhosas, que tu chega e diz assim, olha, hoje nós temos aí o estudo do LGBTQIA+, eu não sei mais o que é, a pessoa, o que é isso? Viado é viado, não adianta vir com esses papos de louco, eu não aguento mais isso, eu tô por aqui, e tu fica olhando e diz, só um pouquinho, doutor, só um pouquinho, amiga.
tu é uma pessoa bacana, por que tu está agindo dessa maneira? É porque eu não aguento mais. Às vezes passa pela minha cabeça que nós, assim, evoluímos tanto, estava tudo tão bom, tudo tão maravilhoso, que de repente botaram, tipo assim, o bode na sala. E esse bode na sala realmente fez um grande estrago. Ou não, né? Eu posso só estar viajando aqui. Eu acho que tu tá, vamos dizer, levantando uma espécie de decepção com uma espécie de utopia que, na realidade, nunca existiu. Porque se tu vê a sociedade, se tu vê a história, tu vê que é exatamente isso. Os impérios, as sociedades crescem, então tem uma zona utópica, que todo mundo se dá bem, há uma construção. E o Império Romano, várias posições essas, vão crescendo, e daqui a pouco começa uma derrocada como se, vamos dizer, as sociedades envelhecessem como nós pessoas. A gente tem auges de vida e daqui a pouco o corpo vai fenecendo e eu morro. Então, hipoteticamente, tudo que a gente imagina como sério, bonito e que está dando certo é atacado por um vírus interno que daqui a pouco desmancha. Mas, na realidade, é porque há uma duplicidade constante e que nós temos que sempre usar a referência do poder, da capacidade de usar esse poder dessa forma básica que eu falei, que ela é narcisista, egoísta, odiosa, ciumenta, invejosa, que é uma característica básica da criança, que passa para o nosso inconsciente, porque a linha ético-moral que nos habita, ou que faz a convivência social ser razoável, a maioria de nós é relativamente honesto, eu não brigo com o meu vizinho, eu faço aquilo outro, a gente consegue viver em harmonia. Sim. Mas as problemáticas sociais aparecem das desigualdades e das diferenças que vão aparecendo. E uma sociedade como a nossa, que é um crescimento enorme no sentido também de visão ético-moral das coisas e de comunicação instantânea, abre campo para mudanças inéditas, absurdamente diferentes de uma visão de 100 anos atrás ou de qualquer utopia que tu possa imaginar no passado recente. Então nós temos que nos adaptar o tempo todo e através dessa destruição gerar uma nova construção, que é um caminho duplo sempre. Mas a decepção nos deixa tão tristes e abatidos que a gente vai perdendo a capacidade de entender dessa duplicidade constante da vida. Que é crescer, destruir, destruir, construir e reconstruir. Agora, por exemplo, o próprio IA, né, vai destruir uma série de empregos e vai construir uma série de possibilidades. Agora, é tão difícil, porque a gente vai ficando, vamos dizer assim, meio fechado numa posição estável afetivamente, e aí eu começo a ficar decepcionado com o mundo que foi e o que é. E aí eu perco essa capacidade de flexibilidade de dizer, eu tenho que enfrentar o tempo todo mudanças, utopias e distopias. Qualquer sociedade faz isso. A nossa diferença é que a gente vai para essa ideia de N países, o multilateralismo, cada um cuidando da sua vida, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, o multilateralismo seria assim uma família e cada um dos elementos teria uma posição sua. Mas tu vê que à medida que os filhos crescem e tem mais um emprego, isso, se a família está junto, cada um começa a pensar de uma maneira diferente e começam a haver críticas e problemas. E aí o que se vê dentro de uma família? Um multilateralismo interessante, mas com crises o tempo todo. E deve-se continuar. E tem, vamos dizer, posições fantásticas. Agora, por exemplo, depois de 25 anos, o Mercosul ser assinado por países, é uma coisa fantástica no sentido do comércio. É 1 bilhão de consumidores. Ele vai ter um avanço enorme. Então, dentro dos... E outra coisa que me chamou a atenção é a diplomacia da nossa esquerda aqui em relação aos Estados Unidos.
olha, o Trump e o Lula, daqui a pouco eles vão trocar aliança, né? Aham. Mas o que é isso? É uma capacidade que eu valorizo do Lula de ser capaz de uma diplomacia que transcende a própria diplomacia nossa. Isso. Diálogo de alto nível. Isso é dentro da crise, é descobrir um caminho intermediário e sempre dentro de uma destruição. O que fizeram com a Venezuela? Mas vamos ver o que de positivo vai haver. A gente tem que conseguir chegar lá, né? Sabe que agora, o senhor falou isso e eu me lembrei da minha avó. A gente tinha o hábito, eu acho que todo mundo teve isso na infância, pelo menos naqueles anos lá, 60, 70, antes da refeição a gente tomava um prato de sopa. Alguém viveu isso? Eu vivi isso. Uma boa parte da minha vida, antes da refeição seca, a refeição principal, tinha um pratinho de sopa. E eu brigava muito por causa daquele pratinho de sopa, porque eu não queria tomar. Eu queria ir direto pro arroz, pro feijão, pra carne, sabe? Mas não, tinha que tomar, tinha um pratinho, tanto que tinha, era normal, o prato e um pratinho de sopa. E aí a minha avó, eu brigava porque tá quente, e a minha avó foi me fazendo a cabeça, e hoje, até hoje, eu tenho isso para vários alimentos para a vida também, é comer pelas beiradas para não se queimar, né? Aquela coisa de comer pelas beiradas. Agora, uma coisa que não tem nada que ver com a outra, mas foi o que me veio aqui na memória da doida, né? É exatamente isso da maneira como o Lula trabalha com as coisas. Ele não vai diretamente no ponto ali, quer dizer, no meio do prato, no meio onde está acontecendo a Venezuela, onde está acontecendo a invasão, onde está acontecendo tudo. Ele está indo pelas beiradas para poder chegar lá. Não tem nada a ver, deixa para lá, doutor Maia. Não sei por que eu fui lembrar disso. Então, a gente chama linha pragmática. Qual é o interesse meu Sim. e teu numa briga que, uma das colocações do Trump que eu acho interessante é essa. Eu sei que está morrendo pelo menos por mês ali na Ucrânia, pelo menos 3 a 4 mil soldados dos dois lados somados. Quer dizer, eu botar na guerra jovens de 18, 19, 20 anos para morrer e dando a vida, quer dizer, ele diz assim, eu quero uma guerra que não morre gente. Então tem uma posição positiva nisso aí. E esse é um caminho, vamos dizer assim, que a vida sendo mais interessante do que a morte, ou o poder que não usa a vida para se manifestar, é muito mais interessante do que usar o poder de uma forma mortal, né? Esse é um dos caminhos, vamos dizer assim, diplomáticos também de funcionar nesse mundo nosso, em que eu acho que uma pessoa de 18, 19 anos não merece. Mas agora duvido. Vai morrer ali, né? Eu duvido, dó, e eu vou ficar muito chateada se eu souber que tem algum adulto que está acreditando que o Trump está preocupado com os jovens que estão morrendo na Ucrânia. Se eu conhecer alguém que acredite nisso, que o Trump possa ter dito, eu vou ficar magoada. Não, mas vê bem, o que a gente falou? Eu não quero guerra de morte. Não. Mas esse é um dos pontos chaves, quer dizer, a guerra de morte deveria ser acabada no mundo hoje. Claro, com todas elas. Exatamente, a guerra política. Essa é a guerra política e econômica. Esse é o caminho ideal. Que eu acho que o Lula está fazendo muito bem até com o Trump. Agora, que coisa, né? a tendência nós temos assim é de ficar de mal com alguém. De mal com alguém, é. É rígida, então qualquer coisa falada bem dali te dá uma sensação mal. Eu vivi essa semana uma experiência, doutor Maia. Eu não gosto do administrador de Porto Alegre, do goiano. Esse, como é o nome dele? Agora eu me esqueci o nome dele, Sebastião. Eu não gosto dele, não gosto da administração dele, não gosto do estilo dele, nunca votei nele, não votarei, não voto, não gosto.
Mas essa semana ele tomou uma atitude e eu acabei elogiando e aí várias pessoas vieram, não, porque como assim tu mudou de ideia, o que foi que aconteceu, sabe? E eu fiquei, porque assim, não pode mudar não, mas é que isso a gente também tem que no dia a dia enfrentar esse tipo de coisa, né? O que ele fez? Foi uma atitude até meio vulgar, assim, uma coisa meio nada a ver. Mas eu gostei pelo simbolismo da atitude, tá? O rio Guaíba está com alguns pontos que estão saudáveis de tomar banho. Não estão estão balneáveis, é assim que fala, balneáveis, dá para tomar banho. As pessoas podem entrar e tomar banho no rio, coisa que eu fiz na minha infância todinha. Aí o que fez o goiano? Ele entrou no rio e tomou banho no rio. E eu soube disso, não vi acontecer, só soube depois. E quando vi as fotos e tal, eu acabei elogiando. Digo, olha que legal, uma coisa que ele fez, que ele foi muito bom, porque ele incentivou as pessoas a irem aproveitar o rio, assim, se usou como exemplo de que realmente a água está boa, dá para entrar, né? E facilita para as pessoas que não têm dinheiro para ir lá para o litoral norte, para ir para a praia, né, de mar, a poder curtir aqui o nosso rio. Mas é coisa de pobre, não sei, isso é coisa de ignorante. Se o rio está balneável e dá para as pessoas tomarem, se alguém tiver preconceito e achar isso nojento, não sei o que, é uma pessoa preconceituosa, né? E ele acabou fazendo alguma coisa que, na minha opiniãozinha, foi legal. E aí, isso que o senhor está falando é verdadeiro. Algumas, não foram muitas pessoas, mas algumas aqui, mas tu está elogiando, não pode elogiar e tal. Mas como assim? Eu posso elogiar? Eu não preciso estar com ódio dele para sempre, porque eu não concordo com as coisas que ele pensa e faz. Mas tá difícil a gente ter... Não é tá difícil, é só um registro, tá? Não estou me queixando de nada aqui. É só um registro. Não, mas tu falou uma coisa que tem uma importância enorme. A característica humana de cada um de nós não se perde porque eu sou radical ou tenho um contato político com uma visão política diferente. Mas a guerra se instala na medida que o outro é inimigo, é impossível de me relacionar com ele e ele tem que desaparecer, quer dizer, tem que ficar por baixo ou subir. Quer dizer, essa é uma característica violenta e tem uma característica arcaica da criança, quer dizer, a criança é capaz de tirar o brinquedo do outro, agredir o outro, fazer bullying violento, porque esse lado nosso, radical, ele é intenso em todos nós, dependendo das circunstâncias. Então, a capacidade de humanização é entender que o outro, mesmo diferente de mim, é outro igual a mim. Não adianta eu dizer que a pessoa negra é menos inteligente que o branco. Não adianta dizer que a mulher é muito pior do que o homem, que deve ser dominada pelo homem. Essas são posições radicais que me deixam desumanizando a outra pessoa. Então, quando tu elogia o prefeito que tu é contrária e tu tem razões para ser contrária por uma atitude dele, tu entende que ele, como ser humano, também está buscando, da forma que ele é, um caminho humanizante e de busca do jeito dele. Agora, se eu ficar radical, eu não aceito ele tem que ser eu, como uma seita. Se a seita me tirar da minha seita, se for para outra, essa seita vai dizer que eu estou tomado pelo demônio. Então, essa natureza dupla que nós temos é que a maioria esquece e joga no outro. Eu sou essencialmente bom e os outros são a pura problemática, sim, a pura maldade. Mas vem cá, mas nós somos a mesma pessoa no mundo e só vive. Tu vê que se eu não tiver o outro, eu não tenho o que eu tenho. Tudo que eu tenho está baseado nos outros. Nós somos comunidades que interagem o tempo todo. Por isso essa festa hoje, a partir de janeiro do Mercosul, acessar. Tu vê, daqui a 4, 5 anos nós podemos comer, como diz o cara comentarista,
Podemos comer um chocolate suíço com taxa zero, igual ao chocolate que eu compro numa loja. Sim, chegar àquele ponto que o mundo vai ser uma... como é que ele dizia antigamente? Não, que o mundo vai ser uma comunidade só, né? Isso, uma espécie de democracia em que todos estão sendo capazes de ter a sua liberdade pessoal, ter a sua opinião e não haver repressão nenhuma na minha visão, vamos dizer, política ou de visão do mundo. Eu não posso, é bem como tu disse, mas como que tu elogiou o cara? Tu tá ficando louca, Beatriz? Uhum. Não, eu elogiei a humanidade dele de dar o exemplo. Posso pegar uma virose, vou entrar no Guaíba para mostrar que eu estou disposto a mostrar para vocês, com autoridade de prefeito, que eu posso dizer que a água está limpa. Isso. Não, e facilitar é humano por quê? Porque são dezenas de pessoas, milhares de pessoas que não têm dinheiro para ir até o litoral norte. Elas se veem roubadas, elas se veem impedidas de ir ali até o Guaíba, tomar um banho, curtir, aproveitar, por causa do preconceito que tem em função disso. Agora, se as águas estão balneáveis, se as águas estão boas para também tomar banho, é preciso que o povo, eu, tu, qualquer pessoa tenha o direito de ir até ali e tomar um banho de rio, caramba. Por que nós não podemos mais fazer isso? O rio tá poluído. Então tá certo, concordo contigo. Agora, se as águas estão boas, se os técnicos estão dizendo que as águas estão balneáveis, que elas podem ser usadas pela população para tomar banho, o que resta para a população não ir? O olhar de nojo, o olhar de preconceito daqueles que têm grana para ir lá para o litoral norte. Aí olham com aquele desprezo, né? Eu nunca que eu vou entrar nesse rio. Vai lá tomar banho em Capão da Canoa cheio de cocô. Vai lá tomar banho, sabe? Nem vou falar, deixa assim. Sabe? Que a gente sabe que a coisa lá não está nada boa, né? Mas... Então, a gente tá lidando com a capacidade de entender que o outro é igual a mim, pode ter diferenças, mas que essas diferenças sejam aceitas democraticamente na posição do outro. E não que eu tenha que brigar por opiniões ou por divergências e que realmente levaria uma guerra aberta. E a destruição do outro, que é uma característica dessa parte profunda nossa, que está sempre disposta a aparecer quando há excesso de poder, dinheiro, poder de todo tipo. E aquela coisa do se amostrar, né, doutor Maia? Porque, olha, a gente às vezes está num restaurante, às vezes a gente está em um lugar mais assim improvável, e daqui a pouco tu observa que tem uma pessoa naquele grupo X ali adiante, ou lá embaixo, ou perto dali, que aquela pessoa está fazendo tudo para se amostrar. Eu estou falando amostrar de propósito. Aquela pessoa está fazendo tudo para aparecer, ela tá causando. Porque nós temos uma necessidade, né, de sermos vistos, de sermos observados, de sermos aplaudidos. Nós somos uma sociedade escrava do aplauso, hein? Mas uma das bases mais profundas da criança de todos nós, que é o narcisismo, a autoestima exagerada. E que todo o poder, tanto político como qualquer tipo de poder e o dinheiro, dá condições de eu me mostrar, quer dizer, mostrar o quê? As diferenças que eu tenho contigo. E, ao mesmo tempo, me valorizar de uma forma excessiva, absurda, mas que me faz um bem fantástico. Eu quero ser influenciador, eu quero entrar no BBB. Por que tu quer ficar no BBB? Porque eu sou maravilhoso, porque eu sou isso. O nosso mundo é narcisista, de busca de ser alguém nesse mundo. Eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o narcisismo chave nosso, que a gente, ao radicalizá-lo, ele fica contra tudo aquilo que está de acordo com o que eu penso e acho. Então eu sou o principal. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? É como tu fez, ficar. Eu posso ser radical contra esse prefeito, eu não quero saber dele, mas ele tem atitudes intensas ou interessantes que eu defendo, mas não defendo ele como alguém que eu quero que fique lá. Então,
minha liberdade é nítida, né? De ser eu e poder escolher o que eu quero, mas não de forma radical, dizendo, agora todo mundo tem que ficar sempre fazendo o que nós achamos que é bom. Bom, aí o radicalismo de novo aparece. Isso, e aí não adianta, né? Até porque nesse ano de 2025, um tema que surgiu com muita força foi a adultização das crianças. E causou um impacto, você chegou a sugerir, chegou a criar inclusive uma nova lei. Tudo foi muito rápido, né? Surgiu até uma nova lei por causa dessa observação de que havia um processo de adultização das crianças. E nós aqui chegamos a falar algumas vezes sobre o processo inverso, que a gente deveria começar a tratar da infantilização dos adultos, que realmente é uma constante em todos os continentes, debaixo de todas as bandeiras, porque parece que a sociedade está cada vez mais infantilizada, né? É que aí entra isso de novo que a gente fala, né? A adultização seria as comunicações rápidas que uma criança, usando o celular, ela pode ter acessos a conteúdos sexuais ou ser coaptada por esses conteúdos, e é uma linha nova da comunicação aberta em que eu posso ter o mundo na mão através de um celular e de uma IA. Então, é uma novidade dentro da sociedade esse tipo de coisa. Vai atacar a estrutura ético-moral que habita até aquele momento aqueles grupos sociais. As problemáticas, vamos dizer, ligadas à infantilização. E se eu ganho muito poder, eu posso ser uma criança dona do mundo. Então eu posso dizer que o Trump, à medida que ganha esse enorme poder que ele tem, ele passa a ser dono do mundo. A ideia seria que essa criança nova que nasce nele por esse poder incrível tenha um senso, vamos dizer, de humanidade suficiente para, vamos dizer, lidar mais com diplomacia que com guerra. Então, é o que se espera de um ditador desse tipo. Mas o que se vê hoje no mundo? 3 áreas de poder incríveis lá da China. Então, 3 estão entre si dizendo, olha, fica com a tua zona e eu fico com a minha e tu fica com a tua. Qual deles está certo? Ah, bom, mas depende do jeito que eu vejo. Eu sou mais de esquerda, eu sou mais de direita. Então eu escolho. Mas aí é uma escolha pessoal possível que tu deve fazer. Mas com essa visão de coletividade baseada no poder que cada um tem. Sim. E esses são mais infantis, porque querem dominar, e é uma onipotência que vem do passado. Agora veja como a vida imita a arte imita a vida, né? Eu estou com uma manchete aqui do Donaldo dizendo que fazer ou não fazer agora uma reunião com o príncipe herdeiro do Irã, o neto do Pavlev, não seria apropriado. Quer dizer, a gente olha para o mundo e vê várias famílias que ainda são remanescentes de impérios e de histórias incríveis, né, de cada pátria, e ali estão, né, aqui mesmo no Brasil nós temos os herdeiros da coroa brasileira, que volta e meia saem do nada, saem do ostracismo para dar suas opiniões políticas abalizadas em cima por serem herdeiros, quer dizer, ter sangue real, ter direito de nascença e tal. Isso também é uma coisa meio que parece que a sociedade ainda mantém um pé na creche, né? Ainda parece que tem aquele reizinho, tem o rei, e isso não é só lá ou aqui tá no meio dos furdunços políticos, como esse agora da queda do Irã, que parece que o Donaldo também está querendo, né? Porque ele está querendo tudo, né? É incrível. O que ele está querendo é mudar o mundo inteiro, não vai deixar pedra sobre pedra, né? Mas tu vê que isso é uma coisa assim que tem que ver com as zonas chamadas patriarcas, né? Tu vê, tem famílias aí enormes que tem um patriarca, ele é o rei. Então, é uma característica da governança e do poder que cada estrutura se instala no mundo,
e narcísica, basicamente. Mas tem famílias aí, assim, que têm áreas de poder, e quanto mais riqueza, mais estruturas de poder e de patriarcados. Assim como na sociedade nós chegamos nos reis, em todos os poderes sempre dominantes, né? Na época do Império Romano, então, é fantástico, né? Eu me lembro da Grécia, né? Na Atenas, por exemplo, 100 mil cidadãos e 300 mil escravos. Mas foi ali que se fundou a democracia. Então, são linhas paradoxais que abrem campos criativos novos. Então, por isso que eu digo que quanto mais eu sou radical numa posição, eu devo olhar para mim no espelho e dizer, será porque eu tenho tanta certeza? Da onde que eu tiro tanta certeza? Aí dá para entender, né? Mas Beatriz, tu elogiando o prefeito? Como? Tu é uma mulher radical que jamais daria um dedinho de elogio para esse cara? Mas querida, olha o que ele fez. Ele mostrou uma humanidade e uma abertura. Eu não sou radical, eu sou aberta. Eu posso ser radical em certas coisas, mas eu não sou ultra radical. Não, só um pouquinho, doutor Maia. Eu sou a coisa mais querida. Eu não sou radical. Eu sou uma radical querida, então. Querida, a fofura. Sempre que tu mostrar para mim a minha radicalidade, eu estou ouvindo tu me dizer para ver se eu faço uma mudança. Esse é o ser ideal. Eu gosto de te ouvir mesmo dizendo algo. Minhas amigas me critiquem, então dizem, como é que tu fez isso? Eu explico. Eu senti afetivamente uma empatia com o que ele fez. Não, mas aí que tá, eu acho que se a gente tem a capacidade de perceber aquilo que não é bom, tu tem a obrigação de saber entender e identificar aquilo que é bom. Tu não pode ficar só olhando o lado ruim. Então, tu vê que tu disse a coisa mais importante pessoalmente. Qualquer tipo de crescimento pessoal aí vinculado a terapias, eu encontrar o meu lado mal, o meu problema. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque a radicalidade, a fé, me deixa estável. E eu, então, não me dou conta que a minha estabilidade embreta o outro. Não, mas aí me lembrei daquela, né, que quando descobriu que a filha abriu um caminho homossexual, deixou de ser filha. Isso. Mas como é que a maternidade, que é uma compreensão fantástica do outro, no momento que a filha não é o que eu quero, tu passa a ser uma mãe invasiva. Tu não é mãe no nível que nós estamos pensando uma mãe. Uma mãe sempre é compreensiva e segue os eventos ou escolhas do outro que são positivas para aquela pessoa. Agora temos uma amiga aqui, doutor Maia, falando o seguinte, ela diz que o marido dela ouviu uma conversa do irmão dele com outros amigos e descobriu que o irmão já teve experiências homossexuais. E ele está chocado, diz que chorou muito durante a noite e ela está querendo conversar com ele, mas não sabe que argumentos usar para conversar. Lembrou do senhor e trouxe para cá, e se eu pudesse ler e falar, ela agradeceria. Eu vou repetir, o marido dela ouviu uma conversa do irmão dele com amigos e descobriu que ele, o irmão, já teve experiências homossexuais. E ele está arrasado por isso. E ela quer saber como ela pode abordar isso com ele. Pois é, são situações muito difíceis, porque tu entra na área do preconceito da pessoa. Então, até o falar com o outro é absurdamente difícil para a pessoa que tem preconceitos dessa ordem. Mas doutor Maia, eu vou abrir aqui o meu direito, tá? Eu vou usar o meu direito. O meu direito pelo amor de Deus, ele ficou magoado porque o irmão teve experiências, ele ficou com inveja.
Não, aí tu está sendo radical. Eu ficaria muito mais pelo preconceito. O preconceito é que deixa a gente radical, né? Como tu sabe. Então, quando eu fico... Lembra daquele cara que pegou um Uber e gastou R$500? Por que ele não podia... Gastou R$500 no Uber e disse, mas por que o senhor está aqui falando tudo isso? Porque eu não posso falar para ninguém, tem que ser uma pessoa totalmente desconhecida. Então eu estou desabafando tudo isso para ti, porque nem para psiquiatra ou psicólogo eu posso falar. Tem coragem. Não dá, porque o preconceito é tão grande que pode haver uma desestrutura tipo depressiva. Então tem estruturas, claro que a gente pode brincar dizendo assim, tem inveja. Não, mas eu não estou brincando, pera, eu não estou brincando, eu acho que ele está com inveja, porque para ficar tão magoado assim... Sim, mas essa é uma interpretação pesada, porque se tu diz isso para ele, tu aumenta o preconceito e ainda por cima fica inimigo. Pois é. Então tem que haver então um cuidado. apaga. Tem que ser um cuidado assim muito especial. Olha, eu vi que tu está deprimido, eu não sei, houve alguma coisa. Ela tem que chegar com todo jeito para ver se ele consegue desabafar como aquela que disse que a filha não era mais filha. Porque no momento que ela disse a filha não é mais filha, ela também ficou mais aliviada, porque ela se separando da filha, ela joga o preconceito na direção da filha e se afasta. Então tem posições que são terapêuticas, mas não são ideais, no sentido de abrir tudo. Né? Então eu tenho que ter cuidado nesse caminho da barreira, porque tirando a armadura da pessoa, que é o preconceito, ela fica tão vulnerável que pode se desmanchar ou entrar em depressão. Então eu acho que ela tem que ter cuidado e tentar se aproximar com o máximo cuidado possível, conversando até com pessoas da família, outras, que ela possa se municiar de possibilidades e ir se aproximando. Ou deixar que ele resolva isso apenas compartilhando a posição de estar ali com ele, né? Doutor Maia, e aquela mulher que queria o Brad Pitt? Não, aí entra essa coisa absolutamente, vamos dizer, idealizada das pessoas buscando o amor, né? Uhum. Mas essa aí, assim, o senso dela de autoestima, eu queria ter esse senso de autoestima. Ela quer um amor, porque eu também quero um amor, acho que todo mundo quer um amor na vida, né? Agora, esse senso de autoestima aí, não interessa ninguém em Erechim, não interessa ninguém em São Vendelino, ela quer o Brad Pitt. Pois é que esses amores assim, até esses dias eu vi uma entrevista, revi uma entrevista do Ney Mato Grosso com o Bial. Então, o Ney Mato Grosso falando assim, eu amava o Cazuza, eu amei muito o Cazuza. Depois da morte do Cazuza, eu tive outro, que durou 17 anos. Mas quando eu lembro do Cazuza, eu sinto amor. Há uma coisa assim, instantânea em mim, que é o Cazuza em mim. Eu amo o Cazuza ao lembrar dele. Eu não posso exercitar esse amor, mas esse amor que cresceu entre nós dois, ele é algo diferente. Então, a vontade do amor, quando tu tem uma visão assim de busca do outro, se cria uma terceira zona interna, onde uma fusão e ao mesmo tempo algo que é separado dessa fusão, que sempre num dos dois passa a ter uma densidade enorme. Então, essa visão assim, eu sou preenchido por alguém tão idealizado. Brad Pitt, por exemplo, Schwarzenegger, aquela do Schwarzenegger passou 1,5 milhão ou 2 pro cara que enrolou ela. É tão forte a vivência que eu tenho, que quando eu ganho isso, eu fico cega, eu fico hipnotizada, sugestionada, e quando eu me hipnotizo por alguém que diz que é meu rei, eu simplesmente tenho um síndrome de Estocolmo. Eu sou apaixonada pelo meu sequestrador. E eu vivo aquilo de uma intensidade tal que a minha capacidade crítica some completamente. Aí a gente entende o golpe.
Eu idealizo, por exemplo, o golpe do bilhete premiado. Tem 150 anos e até hoje tem gente que cai. Por causa da ambição, que eu, sendo colocado direitinho, eu embarco naquilo que é um ideal arcaico, inconsciente, que é a ambição. E ela me domina. E eu faço. Pois é. Mas assim, então aquelas pessoas que não conseguem cair em nada disso, quer dizer, que não estou falando como se fosse um erro, tá? As pessoas que não se deixam levar por uma paixão assim, ou não viveram nunca nada semelhante, elas não precisam ficar se achando que está faltando alguma coisa nelas. Não, mas tu vê que todos nós tivemos um determinado momento em que se aproximou de ser realidade. E está guardado dentro de cada um. Se tu for examinar em detalhe a vida de todos nós tivemos momentos em que se criou isso, mas o meu senso crítico e o ambiente em torno dali não criou essa possibilidade tão carente que cada um às vezes tem e que está... E por isso pode ser vítima desse tipo de hipnose ou sugestão em que eu não... A ideia idealizada é tão maravilhosa que eu nego a realidade. E eu paro na frente do estacionamento lá do aeroporto esperando o Brad Pitt. Realmente a pessoa perdeu os butiá, né? Mas você vê bem, a vivência dela ali, todo mundo que chega e diz, mas o que está fazendo aqui? Ele vem de avião aqui para Erechim. Fulana, eu estou em contato com Jesus, querida, tu não entendeu? Doutor Maia, a nossa fragilidade é alguma coisa inacreditável, né? E é como se tivesse assim um véuzinho entre nós e a loucura, né? Exatamente, todos nós tivemos uma mini ou média ou até grande loucura num determinado momento da vida. É só o cara sentar e ficar pensando. Só que são segredos muito pessoais, assim, absolutamente fechados, né? Uhum. E quando alguém como ele ouve isso, eu posso entender também que possa ativar uma experiência homossexual ou do passado dele mesmo e mexer com a ferida. Então aí a angústia e a depressão. Isso acaba magoando muito mais do que simplesmente, meu irmão, ele teve uma experiência homossexual, tá bom, acabou, né? Eu acho que pra mim seria isso, né? Olha, ele comeu lá uma comida norueguesa e deu, né? Acabou. Virou a página. Aliás, me mandaram aqui, eu não posso reproduzir porque o senhor não vai ouvir, mas eu acho que eu vou reproduzir para os amigos ouvirem em casa, porque eu estou com um probleminha aqui no nosso equipamento, o senhor não vai poder ouvir. Mas me mandaram aqui um material que para que eu fizesse, né, mandasse aqui para o pessoal dentro desse conceito aqui, né? De ter ou não ter experiência. Vamos ver onde é que foi que eu botei aqui, que eu tinha separado, acho que foi no outro. Exatamente sobre isso. Não, peraí. Quando eu quero alguma coisa, eu sempre faço tudo atrapalhado aqui, tá? Agora deu. Tá aqui, ó. Um amigo meu tentando se explicar. Presta atenção aí, o senhor não vai ouvir, tá? Tá. É rapidinho aqui, mas é bem rapidinho. Um amigo meu tentando se explicar. Deixa eu ver onde é que tá o material aqui, para poder... Onde é que tá? Tá aqui. Que às vezes não dá, então não dá, né? Não vou conseguir. É que ele fala aqui sobre isso, de ele ter tido experiências. O fato de eu ter dado 3 vezes não significa que eu sou homo, eu sou hétero. Eu gosto de mulher. Entendi. Que fique bem claro isso, né? E que fique bem claro para vocês que é o seguinte, o fato de eu ter dado 3 vezes não significa que eu sou homo, eu sou hétero. Eu gosto...
É isso. Meu amigo tentando se explicar. E ele está dizendo, se eu não está ouvindo, né? O fato de eu ter dado 3 vezes não significa que eu sou homo. Eu sou hétero. Eu gosto de mulher. O fato de eu ter dado 3 vezes não significa nada. Não, foi uma experiência, como muitas mulheres fazem experiências de beijo com colegas. 3 vezes. Sexuais. Mas é que... Por que tu tá rindo? Eu tento levar pelo lado sério. Mas eu quero dizer que o fato dele ter dado 3 vezes não significa que ele é homossexual, porque ele gosta mesmo de mulher. Isso é tão inusitado, entende? Porque ele deu uma vez, ele deu a segunda e deu a terceira para ter certeza. Exatamente. Eu precisei experimentar bem para ver qual é a escolha principal. Tá certo. E essa criatura me mandou isso aqui sabendo que eu não ia conseguir não rir, né? Óbvio. Mas tá claro. Isso, né? Que vida. É uma maneira de entender que as experiências sexuais podem ser as mais diversas, mas o importante é eu ter uma noção crítica de mim, que eu não preciso ficar mal com... Mas tem uma lenda no Rio Grande do Sul que diz, né, que o camarada, para ter certeza, ele tem que ir lá e fazer e depois dizer, não gostei, não vou voltar. Exatamente. Como é que é? Por que tu diz que não gosta dessa comida? Ah, porque eu já provei que não presta. Isso é lógica, né? Agora, tu nunca provou, como é que tu pode dizer que não presta? Exato, é o que a gente diz para toda criança, né? Ah, eu não gosto. Não, mas tu já provou? Não. Então tu tem que provar, para poder dizer que não gostou. Esse rapaz aqui, ele provou 3 vezes, e ele diz, não, eu provei 3 vezes, mas eu continuo gostando de etc, né? Esse mundo é muito louco. Então tu vê que o preconceito é que impede que eu tenha experiências e me situe dentro das experiências. Que o preconceito apareceu bem quando tu defendeu o prefeito. Não pode. Não pode, é. Por que não pode? Ele não é uma pessoa que tem um poder e fez uma coisa interessante? Ah, eu sou Bolsonaro, mas tu não é capaz de entender que a diplomacia do Lula gerou um problema que foi resolvido 25 anos depois, que vai ser impressionante? Ah, não, eu sou contra, não pode ter feito isso. Isso aí deve ter alguma sacanagem. Uhum. Quer dizer, não tem condições de entender que as pessoas têm talentos e são iguais a mim. Não, o preconceito diz o seguinte, como é que diz o preconceito muçulmano radical, dos chiitas? Para ti ficar bem, eu tenho que te matar e aí tu vai para o meu céu. E lá sim, aí tu é curado. Opa, pelo amor de Deus. Não, mas é assim. Eu sou xiita. Eu tenho que... Tu é bom morto. Ah, é. É uma coisa maluca. Eu vi uma experiência e eu deixei separado em algum lugar, vou procurar e depois eu vou lhe mandar, tá? A experiência, talvez até o senhor conheça. A experiência é o seguinte, uma mulher entra num lugar que seria assim uma espécie de antessala de um laboratório, qualquer coisa assim, tá? E aí tá cheia, a sala tá cheia. E ela senta numa das cadeiras que está vazia. Aí toca uma espécie de sirene ou barulho qualquer e todo mundo levanta. E ela fica olhando e espera um pouquinho e levanta também. Aí todo mundo senta. Aí daqui a pouco toca a sirene e todo mundo levanta. Ela também levanta. Depois vem um outro som e dá o som e as pessoas então olham para uma determinada direção, que é para uma porta, e ela está parada ali, fazendo alguma coisa, ela vê que todo mundo olha para lá e ela também olha. Aí sai um nome e a pessoa levanta. E aí toca de novo, a experiência é essa, ela entrou num ambiente que ela não conhecia, não tinha regras, não tinha recebido protocolos,
ela entrou ali e em questão de segundos ela se adequou ao que todo mundo faz. Então, cada vez que tocava a sirene, os outros levantavam e ela levantava também. Bom, aí chegou um ponto que todo mundo tinha saído da sala. Ela estava sozinha na sala. Tocou a sirene, ela levantou. Sozinha. Por quê? Porque ela foi condicionada em questão de segundos. Mas esse é o instinto de manada. Por que um cão consegue levar 300 ovelhas para onde ele quer? Por causa da autoridade e do condicionamento e do hipotético medo que as ovelhas têm do cachorro. Então, os movimentos sociais de manada, a massa segue sem pensar. Então, esse é um dos pontos chaves. A minha individualidade, na medida que eu tenho uma ideia fixa numa linha manada ou numa linha de condicionamento, eu parece que fico hipnotizado com aquela conduta e não consigo sair dela. Então, realmente aparece bem. Se tu elogiou o prefeito é porque tu não é mais da nossa turma. Como é que tu faz isso? Tu tá ficando diferente. Então, tu não é mais aquela que a gente pensava que tu era. Não há liberdade de escolha no momento em que eu faço um movimento de manada. A liberdade de escolha, ela não é compatível com o sentimento de ódio de manada. Não. A liberdade de escolha é uma coisa que tem que ser... A liberdade, né, doutor Maia? Qualquer que seja a liberdade, ela é muito subversiva, né? Mas é que as regras, então, ético-morais, são a forma de eu me ligar às liberdades do grupo para ter um acordo de convivência, mas sem ultrapassar limites. Agora, sempre que elas forem ultrapassadas, aí então tu tem que... Agora no Irã, por exemplo, se forem preso alguém lá que está fazendo alguma coisa, incendiando, pode ser morto, é decretada a morte. Quer dizer, o radicalismo vai aumentando na medida que eu perco a dominação. A nossa amiga diz assim, doutor Maia, nunca vou esquecer que aos 16 aninhos caí de amores por John e Winston Lennon. A experiência amorosa ligada à pessoa ou à música daquele ídolo que naquele momento tomou conta da minha consciência. Então eu desenvolvi o quê? Uma capacidade de amar que é um talento que deve ser aberto e disposto em mim. E todos nós deveríamos ter a capacidade amorosa que nascesse dessa forma através de qualquer tipo de vivência, mas que fosse algo que eu fico com uma lembrança muito positiva e de crescimento pessoal, e não de forma radical ou fechada. Então, ela tem uma vivência que até hoje ela se lembra de grande afeto quando ela pensa no John Lennon, ouve uma música dele, ou um canto dele, ela vivencia algo interno como o Ney Matogrosso ao lembrar do Cazuza, ou com um grande amor que se teve na infância, ou ligado ao pai e à mãe, ou ligado a um grande amor. É uma espécie de, eu diria assim, usar a metáfora mais comum, que é o fundo de garantia. O fundo de garantia é um dinheiro que eu tenho, que quando eu preciso, ele está acessível. É um investimento que eu tenho. Então, esses afetos são investimentos de garantia de sanidade psicológica, e quando eu enfrento uma coisa diferente ou de perda, eu consigo fazer o luto adequado e, lembrando as coisas boas que eu vivi, eu me curo do que seria depressão por alguma perda atual e vivenciada no momento. Então, isso é muito importante de se ter. Aqui temos um amigo que diz assim, ele pede aqui que não comente o nome dele. Primeiro manda um abraço para o Dr. Maia, gosta muito de ouvir, aprendeu demais nesses últimos tempos com o senhor. Fala alguma coisa aqui a meu respeito também e tal, mas ele diz assim, ele acabou conversando com a parceira de 48 anos de casamento. Os dois estão nos ouvindo.
e ele conversou com ela e resolveram mandar para cá a seguinte realidade. Ele, o marido, ele nunca teve um amor absurdo, um grande amor. Ele só casou cedo com ela, considera que os dois vivem uma vida bem tranquila, amada, gosta dela demais, a mãe dos filhos dele, e ela diz que sente a mesma coisa, mas os dois, agora por último ele diz, os dois confessam que nunca tiveram um grande amor assim, possível, um grande amor incrível. Eles sentem falta e agora não acham que é hora de tentar sentir isso. Mas que é verdade, eles nunca viveram uma grande paixão. Nem ela, nem ele, nem ela. Mas são felizes. Então tu vê que tem vários níveis de vivências positivas que vão desde as vivências mais íntimas, tipo amizade, tipo companheirismo, entendimentos fáceis de convívio, que são, vamos dizer, a base de uma harmonia. Até as grandes vivências místicas. Nós podemos nos aproximar dos grandes místicos, que são aquilo que o Janete chama de presente absoluto. Vivências de altíssimo nível afetivo que se aproximam das vivências místicas. Entre as vivências de companheirismo e as místicas tem uma gama enorme de estados afetivos e de estados bons, médios e de grande nível, mas que depende da vida de cada um de nós de ter ou não vivido isso. Todo mundo busca realmente uma grande vivência de presente absoluto, que ele chama, né? Sim, é porque na verdade assim, é que a vida nossa é medíocre. De um modo geral, não é medíocre, mediana. Eu usei a palavra errada, não é medíocre, é mediana. A nossa vida, nós somos aquele que tem a cabeça no liquidificador, no freezer, e os pés no congelador, entende? No forno, tá? A nossa vida mesmo, a maioria de nós, a vida é mediana. Então, quando tu fala de grande, aí tu vê na vida dos outros. A fulana foi apaixonada e cometeu uma loucura por causa de um grande amor. Aí tu vê a outra história, porque daí, sabe, as histórias de todo mundo são grandiosas. A nossa história é uma história medíocre. É uma história... Por mais que tu tenha sido apaixonada pelo teu primeiro marido, por mais que tu tenha sido apaixonado pela tua ex-esposa, quer dizer, por mais que a gente tenha uma história de amor, que tenha tido algum frenesi, a maioria é um frenesi, assim, feijão com arroz. Feijão com arroz. E vê bem, tem outra coisa interessante que agora me veio, que se tu estudar as grandes histórias de amor de Shakespeare, do Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, todas elas terminam em tragédia. Uhum. Porque as vivências de grande intensidade, elas são muito perigosas. No sentido de que elas ativam todo o lado problemático, principalmente ligado ao ciúme. E se tu observar qualquer tipo de novela, de minissérie, onde aparecem grandes amores, tu vai ver que às vezes é bom ficar na zona do meio. Porque as grandes tragédias estão vinculadas também a intensidades amorosas de altíssimo nível. Eu li um texto esses dias dizendo como é confortável, o quanto é, assim, bom, o quanto é tranquilo e razoável você não ser ninguém. Aí quando eu vi o título, eu achei, digo, mas o que é isso, né? Aí fui ler o texto, que também está guardado em algum lugar aqui, e eu concordei 100%. Porque imagina assim o Roberto Carlos, por exemplo. O Roberto Carlos está sendo acusado agora, não é acusado no sentido negativo. Ele o pessoal está prestando atenção para o fato de que ele está neurótico, ele está neurastênico, ele está brigando com o seu público. Se tiver alguém falando enquanto ele está cantando, ele cala a boca e manda a pessoa calar a boca lá na plateia, né? Ele está meio assim. Provavelmente a idade, né? Deve estar, sei lá, gaga, não sei.
E, então, é muito bom não ser ninguém, porque tu sai de casa, tu vai até a mercearia, tu vai até a padaria, tu vai até o mercado, tu vai na clínica, tu vai levar o cachorro para passear, tu vai fazer o que tu quiser sem ninguém ver que tu passou. É uma vida maravilhosa, né? Eu até aprimoraria isso. Eu ser ninguém para alguém como eu. Quer dizer, eu dar valor para o ninguém eu. Isso. Eu gosto de mim assim como eu sou. Porque qualquer tipo de sucesso é sempre disruptivo. Pode ver que a maioria dos cantores, artistas e tudo mais, à medida que evoluem no sucesso, eles vão entrando em zonas neuróticas problemáticas sérias. Alguns se matam, alguns desaparecem, alguns meio que se suicidam com álcool, com drogas. Porque é muito intensas vivências e eu estou sendo maravilhoso e daqui a pouco deixo de ser. Isso ninguém aguenta. Então, e depois a tua liberdade é zero, né? Alguém, eu acho que nós estamos de acordo. Ser ninguém alguém, eu acho que é bom. Como é bom não ser ninguém para mim, né? Exatamente. É muito bom. Eu sou ninguém, quer dizer que eu sou não visto, ninguém me vê. Ninguém me vê. Mas sou alguém. Mas eu sou alguém, eu faço o que eu quero, aonde eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque não tem ninguém me observando. Quer dizer, eu gosto do ninguém, Beatriz, alguém. Incrível isso, né? Mas é um olhar, né? Tudo é um olhar, né, Dr. Maia? Depende do ângulo. Depende, é aí que está, é uma sabedoria de vida pessoal que todos nós deveríamos tentar acessar, entendendo tudo isso e avançando até no conhecimento, na leitura, né? Porque eu sugeriria para eles, esse casal, se interessar por séries onde tem grandes amores, onde ou ler sobre os grandes amores para ver que a intensidade muito grande também leva a problemas muito grandes. Então eu acho que o ninguém aí nos auxilia um pouco, né? Aliás, eu quero lhe sugerir, se é que o senhor não viu ainda, convida a Iranes, né? Para ir no cinema. Para ir no cinema, para assistir a Iveres, desculpa, a Iveres, a esposa do Dr. Maia, muito querida ela, já conversei com ela algumas vezes, mas muito pouco, né? Um dia desse eu quero conversar bastante com ela, se ela quiser. Olha só, tá passando no cinema um filme que eu fui assistir, já comentei no ar aqui, quer dizer, no ar não, na rede, o nome do filme é A Empregada. Não vou dar nenhum spoiler do filme, tá? Mas sugiro que vocês assistam. Porque eu fui meio que a moda Miguelão, assim, não queria ir. Olha, na verdade eu queria ir assistir o Avatar. Mas aí o povo disse, 3 horas e 40 minutos. 3 horas. Eu digo, não, mas é tela grande, é muito efeito especial, não sei o que, vai ser legal de ver, mas não tinha ninguém ali com vontade, sabe? Todo mundo assim fazendo cara de nojinho. E eu queria ir, né? Mas aí como eu estava em grupo, o pessoal chegou e disse, aí uma pessoa disse, tá passando um filme, que é um filme de ação, tensão, é um filme tenso, chamado A Empregada. Todo mundo quis ir ver. Eu sou do tipo que vou com todo mundo, tá? Digo, então vou ver. Depois, se eu realmente quiser ver o Avatar, eu pego a minha bolsa, eu vou lá, assisto o Avatar, é problema meu, né? Mas eu não vou em grupo ser a pessoa que bota eu que quero, não. Então, simplesmente eu fui Dr. Maia, e eu dei graças a Deus pela escolha das pessoas que fizeram. Porque o filme é sensacional. Sabe aquela coisa que hoje a internet dá, que são aqueles vídeos de satisfatórios? Que tu assiste, é só satisfatório, tipo assim, limpeza de áreas, limpeza de casas, manutenção e coisa que deixa, tá tudo errado, tá tudo esculhambado, não sei o que, eles vão lá e arrumam tudo, fica tudo maravilhoso, cortam todo o gramado, a grama, cortam todo o mato, fica tudo bonito, maravilhoso. Eles chamam isso de vídeo satisfatório, que a gente assiste só por satisfação. Tá. Esse filme eu botei nessa qualidade.
Porque como nós estamos vivendo numa época de muita violência doméstica e muita opressão contra as mulheres, existe, o fundo do filme, ele passa por isso, e tem 2 ou 3 cenas ali que são de uma satisfação inacreditável. Inacreditável, maravilhosa, assim, ó, eu não vou contar, eu tô doida para contar, não vou. É muito bom. O filme é de tensão, tem alguns momentos de violência, mas realmente vale a pena assistir. Ele foi feito depois de um livro. Esse livro, a autora fez 4, dá para fazer uma série. E parece que eles vão fazer o 2º filme. Já fizeram o primeiro, e parece que vão produzir o 2º filme com a mesma temática. Mas assim, ó, vão assistir, vocês vão gostar. Não vou dar nenhuma ideia, nada, mas tem muito a ver com violência doméstica e violência e feminicídio. Violência contra a mulher. E tem, assim, uma sensação de vingança, sabe? Uma coisa maravilhosa que tem no filme, vale a pena. O nome é A Empregada. Está em cartaz em todos os como é que chama? Em todos os cinemas, mas não, né? Nos shoppings. Em praticamente todos os shoppings ele está em cartaz. Vale a pena dar uma conferida. A Empregada. Mas Assistam. eu gostei do que tu falou, assim, eu sou ninguém com alguém. O grupo te leva e aí tu é alguém sendo ninguém. Isso, exatamente, porque é tão bom, né? É aquela coisa assim de, não tem nada pior do que uma pessoa que tem um determinado, exerce algum tipo de liderança num grupo, né? Qualquer que seja, por menor que seja, e ela ser inflexível diante das coisas que ela quer. Tem que ser do jeito dela, fazer o que ela quer, não tem, isso é reprovável e revoltante, né? Então é bem isso, quer dizer, eu sou ninguém com alguém, mas o alguém não pode me dominar para mim deixar de ser alguém com ele, eu ser ninguém para aquela pessoa. Então o grupo bom é que me deixa alguém com alguém. Isso. E eu, então, de ninguém, sou o grupo que é um grupo que me faz bem. Que lindo isso que o senhor falou. É bem isso mesmo. De uma certa forma, eu acho que é nesse momento que a gente se sente, assim, a gente se sente fazendo parte, né? Isso, se sente alguém, quer dizer, que supre o ninguém através do grupo. Então, dá para entender que tu está sempre aberta a vivências novas, não radicais. Isso, aqui a nossa amiga diz assim, ó, por isso não gosto de rótulos. Depois dos 50 anos percebi que gosto de pessoas. Posso me apaixonar por ideias e ter atração pela pessoa por isso, mas não me sinto homo por isso. A linda atriz Ana Paula Arósio, questionada por que sumiu, respondeu que precisava viver. Às vezes para viver tu tem que ser ninguém, né? Não, aí tu vê como tem gente que no sucesso começa a ser invadida de um jeito tal que é estranho, mas quanto mais eu chamo atenção, mais angustiado e até depressivo me sinto. Então eu preciso ir embora e ser alguém, ninguém. Agora, uma coisa é certa, né? O Trump, ele se sente um ninguém e por causa disso ele age com aquela violência toda para ser alguém. Sim, aí é o negócio do poder, né? O poder excessivo, o poder gigantesco, ativa todas essas coisas que eu falei que são as bases. Principalmente o narcisismo, a onipotência, a irritação, a raiva, a agressividade, a dominação, quer dizer, todas aquelas características que a gente vê na criança antes da estrutura do chamado superego, que é a ética e a moral interna, que me faz capaz de conviver com o outro. Mas se eu tenho uma força maior a meu favor, então eu usei o exemplo do transtorno obstrutivo, né, o transtorno contrário à autoridade, ele precisa ser contido. Mas se eu me contiver no caminho do meio,
e durante o tempo de dependência, eu posso ativá-lo na medida que a minha missão me dá mais e mais poder. Então, eu chegando lá, eu posso tudo. Então, isso a gente está vendo na história o tempo todo. Quando a Roma foi incendiada, porque eu queria ver um incêndio grande, né? Então, eu resolvi incendiar Roma. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Átila, o rei dos hunos. A pata do cavalo dele, quando pisava na grama, a grama morria. Nunca mais nascia. Nunca mais nascia. Alexandre o Grande, quer dizer, todos eles são exemplo de alguém poderosos que fizeram o que fizeram na sua época. As guerras santas, né? Tudo mais. Sim. Teve um desses aí que ele disse que no enterro dele ele queria ser levado por o médico, por o segurança dele, os que tinham que carregar, né, o caixão, que tinha que ser aberto, e as duas mãos dele tinham que seguir do lado de fora do caixão, arrastando assim, do lado de fora do caixão, para deixar bem claro para todo mundo que visse ele sendo levado para o cemitério, que ele sairia de mãos abanando, sem levar nada. Do tipo assim, que não adianta tu guardar tanta coisa, amelhar tanta coisa, porque tu não vai levar nada. É uma história tanto, né? Na época da Segunda Guerra, o que roubaram de ouro e de coisas, e que, aliás, né, até hoje está no Banco Suíço, né? Tem muito dinheiro de judeus lá no Banco Suíço ainda, né? Porque aqueles roubos fantásticos foram para algum lugar, né? Mas provavelmente todos sabem direitinho onde está bem guardado, deixa lá. Não mexe no que está bem guardado. Porque hoje eu li esses dias, né, diz que a dívida mundial hoje, a dívida mundial é de 430 trilhões de dólares. E eles não têm como segurar mais isso durante muito tempo. E agora a China começou a vender os ativos, né, da dívida americana, e isso está causando um frisson aí nos bastidores da economia mundial. Então, quando fala disso, chega a me dar um arrepio, porque eles não tem noção, eu pelo menos sei que não tem noção nenhuma de tudo isso, sabe? Porque é grandioso demais, né? Não, mas é que essa é a chamada guerra econômica, né? Então, isso que acontece o tempo todo. Até eu estava vendo um economista dizendo que essa assinatura do Mercosul vai gerar em 10 anos 22 trilhões de ganhos, né? Devido a esse comércio extraordinário que vai se abrir à medida que passarem os anos, porque cada ano diminui a tarifa, né? Então, ao mesmo tempo que tem coisas ruins, tenebrosas, tem coisas extremamente positivas, que é aquilo que a gente chama de destruição-construção. Por exemplo, outro dia, acho que foi o senhor que falou aqui de um remédio que já está sendo produzido, ou vai ser produzido no Brasil, que está fazendo com que pessoas tetraplégicas comecem a andar de novo. Quer dizer, uma pesquisadora brasileira, parece que ela está candidata ao Prêmio Nobel. Porque... Que loucura isso, né? E aí tu vê essas coisas maravilhosas, a gente não fica sabendo, né? Agora, a hora que o Donald Trump faz cocô, a gente sabe. Bom, mas é que isso, né, essa parte mais médica e coisa, essa é mais lenta na comunicação e mexe pouco. Agora, uma ação como a do Trump chama atenção. Tem filme de ficção, a gente imagina, né? Até por causa de tudo que comporta isso, né? Mas o Pedro Paulo, ele diz assim, independente das brincadeiras não serem corretas com a mulher de Erechim, os memes ocorridos também foi uma necessidade da população de rir e se divertir, acredito. Acredito que foi uma válvula de escape de uma população bombardeada por fake news, loucuras políticas, lives que tentam ensinar tudo nas redes. Pode ser triste, mas o RS ficou famoso. O Brad Pitt visitou todo o Rio Grande. É verdade.
E agora temos quase certeza que ele vai construir uma mansão em Erechim. Não, e teve a outra ali de Santa Catarina, uma senhora também, 67 anos, né? Matrona, uma senhora gorda, assim, matrona, sentada na praia, dizendo, irritada, que ela tinha combinado com um novinho, porque ela gosta de novinho, ela tem 67 anos, ele tinha 32, e ela tinha combinado de se encontrar com ele na praia, e ela tinha chegado cedo na praia, a praia estava cheia, e ela gravou um vídeo reclamando que ele não compareceu. E viralizou também, quer dizer, uma senhora matrona, idosa, na praia, esperando um homem que ela não conhecia, que era da internet, e que ela disse que ela gosta de novinho. E isso foi assim na época, no dia, só que daí quando apareceu a noiva de Erechim, esse caso dela ficou meio no esquecimento. Mas essa necessidade de amar, né, que as pessoas têm, e a internet está deixando todo mundo corajoso, né, de chegar e, como assim? Eu gosto de novinho, combinei com ele, eu tô aqui, a praia tá cheia, ele não apareceu. Que feio, né? Então tu vê que o nosso meme, ser ninguém com alguém é que todo mundo quer, né? Matou a pau, é bem isso. É ser alguém, como é ser ninguém, pelo menos com alguém, né? Ser ninguém com alguém é o que todo mundo quer. A verdade é que isso também, né, pode nos levar para alguma coisa, né? Mas parece que 2026 chega com tudo, né, Dr. Maia? Foi o nosso primeiro encontro, espero que a gente tenha outros tantos aqui durante esse ano, agradecendo sempre o ano que passou, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença aqui na nossa vida, na nossa Manaua, e vamos que vamos, né? 2026 promete. Então tu vê que eu e tu, ninguém, com os alguém ouvintes, somos felizes. Isso aí. A gente vai acontecendo, né? Do jeito mais tranquilo possível. Muito obrigada, um bom final de semana. Obrigado pela companhia e até. Até. Um abraço aos ouvintes e a ti. Tudo de bom. Obrigada. Então, gente, chegamos ao final aqui desse nosso encontro. Conversamos com o Dr. Herberto Edson Maia. Isso mesmo. Agradecendo aos amigos e às amigas. Sabe o que é? A gente fica com tanto assunto na cabeça. Eu sempre costumo brincar, né? No final do programa, a minha cabeça está que nem uma sopa de letrinha. É tudo misturado aqui. Agradeço aos amigos e às amigas também. Desculpa qualquer coisa, mas desculpa mesmo. E se tudo der certo, eu volto na segunda-feira. Na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Tá certo? Fiquem todos e todos em paz. Olha aí, ó. O pessoal que mora na Groenlândia já respondeu lá, os moradores, né? Nós não queremos ser americanos. Isso aí dá uma gastura na gente, né? Um mundo onde todo mundo fica magoado, irritado, furioso por qualquer coisinha, assim. Fui ofendido, fui magoado, agora eu vou invadir a Groenlândia. Que pena, né, que a gente vive assim. Podia ser diferente. Vamos tentar fazer diferente no nosso dia a dia, né? Então, para isso, tudo de bom e até segunda-feira.